Olá, arteira, tudo bem? Eu sou a Ana, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar quais são os erros que eu cometi na pintura e que hoje eu me orgulho deles, tá? Por incrível que pareça, assim, eu me orgulho deles. São erros, gente, que a maioria das pessoas cometem. Praticamente assim, toda pessoa que está iniciando vai cometer esses riscos na pintura, tá? Mas ao longo do vídeo eu vou te falar por que eu me orgulho deles, e quando eu olho para esses erros eu sinto isso de fato, sabe? E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito. Quando eu vejo aí um novo inscrito, eu sinto que o que eu trabalho, que eu tô fazendo aqui, tá fazendo a diferença na vida de alguém, e isso me motiva, tá bom? Então, vamos lá pros erros, sem enrolação, né? Gente, o primeiro erro que eu cometi, e por muito tempo, tá? Por muito tempo, só que assim, detalhe. Eu comecei a pintar, eu comecei a pintar há muito tempo atrás, muito tempo. Comecei a pintar panos de prato, né? Aquele curso de pintura que a gente aprende a pintar frutas, essas coisas. Eu fiz esse curso de pintura. E eu fiz esse curso de pintura, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, por aí. E hoje eu tenho 28 anos, então bem mais de 10 anos atrás, né? Bem mais. E aí, depois que eu casei, eu quis pintar o quê? Coisas infantis. Só que quando eu casei em 2014, eu não tinha muito acesso ali à internet. Era cidade de interior, então eu não tinha acesso. Eu fui ter acesso à internet depois de um tempo. E mesmo depois de um tempo que eu fui ter acesso à internet, eu demorei para poder sacar que dava para eu procurar vídeos no YouTube que me ensinasse a pintar. Eu demorei para cair a ficha disso, sabe? Para eu aprender isso. Então eu fazia as coisas meio que pro rumo mesmo. Aí tinha muito aquelas revistas de pintura que eu era doida para comprar, nunca comprei uma. Eu sempre vou comprar para guardar. Então ali eu passava nas bancas, ia vendo alguma coisa, naquelas pinturas a gente já pegava alguma coisinha e ia fazendo. Então esse primeiro erro, eu tenho certeza que todo mundo cometeu, que é o quê? Fazer o contorno da pintura todo de preto. Todo de preto. Tem um outro erro antes disso, que eu esqueci de colocar, mas eu lembrei agora, que é o quê? Não fazer o contorno, tá? Eu não fazia contorno, eu tô lembrando disso agora. O que eu fazia? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu pegava esse pincel pra fazer contorno, né? Ai, meu Deus. Eu pegava o pincel, nem é esse pincel, não. É pincel assim, ó, pincel de cabo amarelo. Pra fazer contorno, aí, qual que era o meu contorno? Eu ia fazer uma peça ali de tecido, pegava a tinta de um lado só do pincel e passava com ele mais força na beiradinha. Eu não tenho nem um trem aqui agora, mas na beiradinha, assim. Quando eu passava na beiradinha, deixa eu pegar minha tábua que tá aqui, ó. Ó, essa tábua aqui, minha tábua de pintura, tá vendo? Pintei uma mini. Aí eu pegava aqui e passava assim, ó, na beiradinha. Quando eu passava ele na beiradinha, ficava um pouquinho mais de tinta acumulado assim na beiradinha. Aquilo era o meu contorno. Eu não sabia fazer. E aí depois que eu fui fazer peças de infantis, fazia da mesma coisa, da mesma forma. E aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Eu entendi que precisava de fazer um contorno. Eu entendi isso. E isso eu entendi, nem foi na pintura, acho que foi num desenho, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer o contorno. Pra fazer esse contorno, eu ia fazer de quê? De preto. Eu sempre associei contorno de alguma coisa a preto. Então, o segundo erro, fazia o contorno todo de preto, da pintura toda. Da pintura toda. Uma hora eu vou fazer um vídeo comparando a minha pintura antiga da pintura que eu pinto hoje. Vou caçar essas imagens para você poder ver, tá? E aí, depois que eu evoluí, que eu fiz o contorno, coloquei o contorno de preto, um outro contorno que eu fazia muito, um outro erro que eu fazia muito, era contornar, aí eu já pulei pro marrom, né? O marronzinho, que é o que eu faço na maioria hoje. Só que eu fazia todos os elementos da pintura, o contorno, de uma cor só, entende? Que hoje eu entendo que, por exemplo, cada parte vai ter o seu tom de contorno, né? A maioria, pra mim, ainda faço de marrom. Eu não gosto de fazer com rústico, tá?
porque eu acho que fica bem escuro. Eu gosto do marrom, aí dependendo da peça, vai ser... Cada peça vai ter o seu tom ali de contorno, né? Geralmente é um tom tipo rosa. Vou fazer o trem rosa. Então o contorno vai ser um rosa mais escuro que dê ali, que case bem com aquela peça. E aí, depois disso, qual que era um outro erro? Eu já até perdi a conta dos erros. 1, 2, 3. Agora é o quarto erro, tá? O quarto erro que eu cometia muito, o que era, gente? Era colocar a fralda direto na cola, na tábua com cola permanente. O que eu fazia? Tenho a tabuinha aqui. Hoje, o que eu faço, né? Eu pego a tábua, eu coloco um papel contact, passo cola permanente e coloco um quadrado de tecido, deixando margens para eu colocar minha fralda. Por quê? Porque o excesso de tinta fica todo aqui. Se eu tiro o tecido, esse tecido, e coloco a fralda direto aqui, esse excesso de pintura vai para a cola. E essa cola, você já deve ter passado por isso, sai no tecido também. E fica aquela coisa mais horrível. Então eu cometi muito esse erro. E fora que a fralda que eu usava era a fralda da Encofral. E aí, fralda de boca, cortava. Quando eu ia puxar, ela meio que ia grudando, ia se desfazendo ali. Então era muito ruim, sabe? Pra gente que faz fralda pra fora, ficava um trabalho assim, grosseiro. E eu não gostava daquilo. Eu pensava, como que eu vou tirar isso? Só que eu nunca tive ideia do tecido. Aí, depois de muito tempo, depois que veio o Instagram, que aí eu fui aprender essa forma. E hoje eu faço assim. No entanto, eu fiz um vídeo desse pro canal ensinando a fazer essa tábua aqui, ó. Como preparar a sua tábua de pintura. Se eu não esquecer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder assistir, tá? Depois você acabar isso, você vai lá e assiste como é que eu fiz para preparar toda essa tábua aqui para eu pintar. Lembrando que essa tábua é uma tábua... fundo de gaveta, de guarda-roupa, sabe? Aquele madeira, eu não sei o nome daquele negócio, mas quando você tem o guarda-roupa, é essa parte que fica no fundo. Então é essa parte que eu usei pra cá, tá bom? Vamos lá pro outro erro, mais um erro pra conta? Já deixa nos comentários se algum desses erros que eu já falei, você já cometeu ele aí na sua trajetória, tá? Que se você não cometeu, é um ser de luz e vem cá me ensinar a fazer as coisas que eu tô precisando aprender, porque a maioria das pessoas erra. E um outro erro que eu tenho, que eu cometi muito, era no começo, não fazia a segunda sombra. Eu fazia a primeira sombra, né? Pintava a base. Ai, doeu. Ai, vou trocar o pincel. Se eu tivesse batido com esse aqui, não ia doer, não. Aí eu fazia a base e aí eu passava uma cor de sombra, uma cor mais escura e uma luz simples ali. E aí eu não colocava segunda sombra, não fazia luz seca, não fazia sombra seca, tá? Era seco assim mesmo. E aí depois a gente vai aprendendo, né? E aí um outro erro também, o que eu fazia? A minha pintura ela ficava voando. Eu só fazia o chãozinho, mas eu não fazia o fundo da pintura. Sabe, o fundo que precisa ser feito, que a gente faz. Então eu não sabia que precisava fazer, então eu não fazia. Aí a pintura ficava meio que voando ali, né? Mas aí eu fui aprendendo. E um outro erro também, que eu não entendi minha letra que estava escrito aqui, que eu cometi muito, que é não preencher corretamente a pintura com a tinta. Aí ficava, quando eu tirava assim, ó, a gente via que ficava faltando tinta, sabe? Aí tem que preencher bem certinho, bem corretamente ali, pra não falhar nada. Porque quando a gente vê que depois a gente levanta o tecido e vê, nossa, ficou falhado. Então eu cometia muito esse erro aí também, tá? E aí, vou falar o que me fez orgulhar, por que eu me orgulho desses erros? Nossa, mas foram todos os erros que eu cometi, por que eu me orgulho dele? Justamente por ter cometido eles. Porque isso mostra que eu não desisti, entende? E pra minha pessoa, essa questão de desistir das coisas pesa muito, porque eu desisto muito fácil das coisas. E quando eu olho para trás, eu olho para minha pintura hoje, que eu faço hoje, que eu amo, mas ela não é perfeita. Mas o que eu digo sempre, a perfeição ela não existe. A gente todo dia vai melhorando aquele 1% ali, tá?
E aí eu vejo, poxa, eu não desisti, olha o tanto que eu evoluí. Já pensou se eu tivesse desistido de pintar? Eu não ia saber pintar, saber fazer nada hoje. E aí eu me orgulho por eu não ter desistido. Eu me orgulho por eu ter aprendido, por eu ter passado essas fases, sabe? Eu me orgulho porque naquela época, gente, isso é um fator muito importante que eu vejo pelo que eu não desisti, tá? Igual eu falei, naquela época, 10 anos atrás, eu não tinha acesso à internet. Eu demorei para ter Instagram, eu demorei para ter Facebook, eu demorei para criar conta não, mas para usar realmente, sabe? E aí, antes eu não tinha um fator primordial que faz as pessoas não querer, as pessoas desistir, que é o que? A comparação. Gente, a comparação, ela é terrível, ela é terrível. Hoje eu tenho que tomar muito cuidado porque eu, como artesã, eu sigo diversas outras artesãs e cada pintura linda. Passou um mosquito aqui agora, vocês viram? Cada pintura linda, é cada capricho que aí eu olho aquilo e eu fico, começa a passar na cabeça, tipo assim, nossa, eu nunca vou fazer igual. Mas quando começa a passar, eu já travo ela, porque eu sei que isso é uma autossabotagem, sabe? Eu sei que se eu pegar e aceitar isso, isso paralisa. Se isso paralisa, ele não me deixa me dar um passo de cada vez. E o que eu faço? Eu penso, poxa, se ela consegue fazer, eu sei que se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu também vou chegar naquele resultado. Só que se eu tivesse há 10, 12 anos atrás acesso a toda a internet que a gente tem hoje, eu muito provavelmente teria desistido de pintar, porque eu sei, me conhecendo o como eu era naquela época, eu sei que eu ia desistir muito fácil, porque eu ia me comparar muito com as pessoas que já sabiam pintar muito bem. Eu ia ficar me comparando com elas, sabe? E a comparação é um fator, cara, muito destrutivo, porque a gente começa a ver o resultado do outro e não enxerga a dificuldade dele. A gente só enxerga a nossa dificuldade, entende? Então, muitas vezes eu vejo hoje as pessoas falam assim, eu não consigo pintar. Não, não é que ela não consegue pintar, ela se compara com a coleguinha do lado que pinta bem e acha que ela não consegue. Aí é isso, também a gente já entra em outros fatores, né? Porque, tipo assim, a pessoa acha que ela não consegue, mas assim, às vezes, na vida dela, quando ela era criança, ela escutou muito isso, de que você não consegue, você é burro, você é isso, e isso reflete na vida dela todinha. Isso reflete no aprendizado dela, mas não é que ela seja, não é. Só que é uma falsa crença que colocaram na vida dela e ela inconscientemente acabou aceitando, entende? E aí vem esse monte de comparação que a gente acaba se colocando, né? E aí piora a situação e aí a gente não para de vez, tá? É uma coisa absurda. Vamos supor, por exemplo, eu começo a pintar. E quem começa a pintar, quem nunca pegou um pincel na vida antes, sabe como que é difícil, sabe como que sai o trabalho ali. E aí eu começo a pintar hoje, vou pintando, com toda aquela motivação, eu vou conseguir, vou pintar, vou isso, vou aquilo, entro no Instagram, começo a ver as pinturas, pô, aí começo, vou chegar lá, vou fazer tal. Aí uma bela hora, começa. Nossa, que linda pintura, acho que eu não consigo fazer isso aqui. Pum. Aí olha outro, nossa, olha que belíssimo. Aí vê um rios pintando, nossa, mas é muita coisa para pintar, será que eu consigo? Aí começa a colocar dúvidas. Nesse colocar dúvidas, ela começa a protelar a prática dela. Ai, eu não, aí hoje eu não pinto, amanhã eu não pinto. E aí ela não vê o resultado dela não dando do jeito que ela quer, mas vê o do Instagram. E aí isso vai chegando até um certo ponto que ela para por completamente, que é onde a gente fala que a pessoa acaba desistindo, entendeu? Só que ela não acha que ela desiste assim na hora, tipo, eu vou desistir de pintar. Não é isso que a pessoa coloca na cabeça dela. Não é o tipo, não dá pra eu pintar agora porque eu tenho criança pequena. É uma desculpa, tá? Eu tenho meu filho pequeno, vou ter que deixar a pintura para depois, porque eu tenho que cuidar dele. Tá.
numa situação, tipo assim, é plausível. Gente, não é que seja plausível, não, tá? Quando a pessoa, ela quer, ela acaba fazendo, entendeu? Tira 10 minutinhos ali do dia e faz. Entende? Você entende assim, o que eu tô querendo dizer? Tem muitas situações que a mãe não consegue mesmo. Ela realmente não consegue. Mas nesse cenário, o que eu quero dizer é a desculpa que dá pra desistência. Ela não vai chegar e falar pra ela, a mente dela não vai chegar e falar pra ela: ei, você tá desistindo, desiste disso aí. Não é. É, na maioria das vezes, antecedida por uma desculpa que ela precisa colocar na mente dela pra ser plausível de deixar fazer aquilo dali. Eu não consigo, vou ter que deixar a pintura pra depois, porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Vou ter que deixar a pintura para depois, porque eu trabalho fora. Só que são mentirinhas que ela vai contando para ela mesma, para não dizer que tá desistindo, entendeu? E aí, quando passa-se anos que ela olha para trás, poxa, se eu não tivesse desistido, aí começa o e se eu não tivesse desistido, e se. E eu falo isso por quê? Porque eu sou exatamente assim, como eu fui exatamente assim na minha vida. Eu olho para trás e penso em tantos e se eu não tivesse desistido, e se eu não tivesse desistido, se eu não tivesse desistido, tá? Porque se tem uma pessoa que desiste fácil das coisas, e eu não vou desistir mais fácil das coisas, sou eu. E aí eu fico arrumando mentiras pra mim mesmo, pra poder não dizer que eu acabo desistindo, entendeu? Isso é complicado, a gente tem que trabalhar todo dia, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar, sabe? Porque a mente da gente sabota muito a gente. E aí, deixa eu deixar uma indicação de livro pra você. Olha só o livro que eu já li esse livro uma vez, e agora eu tô lendo de novo, que é o Que Desperta Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Esse é um livro maravilhoso. É tão maravilhoso de ler, porque, olha só, eu comecei ele essa semana, tá? Aí eu tô na página dele, já página 140. E assim, ó, olha aqui. Esses negocinhos é pra eu voltar depois pra eu rever. E, vai faltar lugar, porque é um livro muito bom. E ele fala disso, né? De crenças, de convicções. É muita coisa boa que a nossa maior batalha é na mente, tá? Essa é a nossa maior batalha. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso alguém queira, se interesse em olhar, aí é só clicar lá que vai achar o link, tá bom? Top, já li ele, tô relendo de novo, até os meus outros chegar aqui, só chega amanhã. Mas então, gente, é isso. Então é por isso que eu me orgulho dele. Eu me orgulho dele porque eu olho pra trás e vejo que eu não desisti. E por eu saber que eu desisto fácil das coisas, isso pra mim é uma grande vitória, não ter desistido de aprender a pintar, tá? Então, conte aí nos comentários se você já cometeu esses erros, conte aí nos comentários se você já desistiu de pintar alguma vez, tá? E deixe aí nos comentários também se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de me seguir lá no Instagram, tá? Vai lá no Instagram, me segue lá, porque lá eu posto muita coisa, não porque eu falo bastante, mas tem risco gratuito lá pra vocês, tem muito material bom lá que vocês vão gostar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.